Olá, pessoal, tudo bem? Bom, tô botando a aula gravada só agora. Me desculpe aí o atraso. O assunto de hoje será ângulos entre retas e a circunferência. A gente vai falar da circunferência na perspectiva da geometria analítica, né? Que é o novo assunto que a gente vai entrar hoje. E aí a gente passa a estudar a partir de agora a circunferência. Sai da reta e vai estudar dentro da geometria analítica a circunferência. Bom, como é que eu calculo ângulo entre retas? Bom, eu tenho duas retas aqui, a reta R e a reta S, a reta R de azul e a reta S de vermelho. Como vocês podem perceber, essas duas retas, elas se cruzam e ao se cruzar, elas formam um ângulo entre elas. Eu vou chamar de ângulo θ, ok? Então, como a gente sempre considera o ângulo do primeiro começando no primeiro quadrante, então aqui eu não considerei esse ângulo, eu tive que considerar o ângulo que estava do lado de lá, fora, que é o ângulo de 130, ok? Bom, a gente sabe que o ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Então, eu estou trabalhando com esse triângulo aqui, se tivesse ficado... Eu estou trabalhando com esse triângulo aqui, vou deixar assim mesmo. E esse triângulo, ele tem esse ângulo externo igual a 130. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos seus outros dois ângulos internos. Então, eu tenho que 130 é igual a 70 mais θ. Logo, eu concluo que θ é igual a 130 menos 70. Θ é igual a 50 graus. Ou 60 graus. E valendo desse conceito, se eu não conhecer o ângulo da reta S e eu não conhecer o ângulo da reta R, se eu não souber quanto vale qualquer um desses ângulos, eu posso trabalhar, mas eu conheço a equação das retas, eu posso trabalhar com a equação das retas, então eu vou chamar isso daqui de alfa, vou chamar isso aqui de beta, ok? Usando a analogia que eu utilizei para os números, eu sei que o alfa ele é igual ao beta mais o θ. Mas como o meu objetivo é o θ, então eu posso dizer que o θ é alfa menos beta. Bom, se θ será alfa menos beta, ou θ 130 menos 70, quando eu tenho valores, a tangente de θ será igual à tangente de alfa menos beta. Bom, aplicando a fórmula de adição de arcos aqui, eu tenho a tangente de alfa menos a tangente de beta sobre 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Bom, a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta S. A tangente de beta é o coeficiente angular da reta R. Vou até colocar mais embaixo. A tangente de alfa é o coeficiente angular da reta S. A tangente de beta, o coeficiente angular da reta R. Então, a gente faz só a troca. Okay? Então, essa é a tangente de θ. A tangente de θ eu posso calcular utilizando apenas os coeficientes angulares das retas que se encontram, das retas que se cruzam. Vejamos, então, um exemplo. Calcule a tangente
do ângulo formado pelas retas. Tá aí a reta R, tá aí a reta S. Bom, se eu invalidar a última fórmula que eu acabei de colocar, eu preciso primeiro calcular o MR e o MS. O MR eu posso calcular com a fórmula menos A sobre B. Vai ser menos 2 sobre 1. A 2. O MS, também na fórmula menos A sobre B, será menos 3 sobre 4. Não é isso, menos 3 quartos. Como eu quero achar a tangente do ângulo, a tangente de θ será o MR menos o MS sobre 1 menos MR vezes MS. Como observação, isso daqui tem que estar em módulo, porque eu não tenho em mente quem é o maior ângulo e quem é o menor ângulo aqui, ok? Então, como eu não tenho em mente, sobre esses resultados tem que estar em módulo. E outro que o ângulo, né, que a gente vai encontrar trata-se, na maioria das vezes, de um ângulo agudo. Então, a gente vai considerar ele como sendo positivo. Então, a gente vai trabalhar aqui sempre em módulo. Então, o nosso MR, a gente calculou, vale 2. O MS vale menos 3 quartos. Sobre 1 menos 2 vezes menos 3 quartos. Isso tudo em módulo. Vai ficar 2 mais 3 quartos sobre 1 mais 6 quartos. Ok? 2 vezes 3 é 6, menos com menos é mais. Aqui eu vou ter que tirar o MMC, né, para somar 2 mais 3, 4, mais 3 quartos. O MMC nesse caso aí é 4. Vou ajeitar o sinal de igual aqui. O MMC é 4, dividido por 1 é 4, vezes 2 é 8, mais 3. Embaixo, também, MMC é 4, vezes 1 é 4, mais 6. Deixa eu ver se eu acho que eu anotei alguma coisa errada aqui para a fórmula. Anotei, aqui é um mais. Deixa eu ver se eu coloquei com menos lá também. Aqui é um mais, o sinal de baixo é contrário ao sinal de cima. Então, a gente vai ter que aqui é um mais, aqui vai ficar menos. Lembrando que tudo isso daqui está em módulo, né? Quando a gente achar o resultado final, se ele tiver negativo, ele tem que ficar positivo. 8 mais 3 é 11, sobre 4, sobre 4 menos 6 é menos 2, sobre 4. Cancela 4. 4, o que a gente vai ter aqui é em módulo, né? Não se esquecendo que tudo isso daqui está em módulo. Menos 11 sobre 2 em módulo. Que é 11 sobre 2, ou 5,5. É a tangente do ângulo formado entre as duas retas. Então, tudo que você precisa saber é aplicar nessa fórmula os coeficientes angulares das duas retas em questão. Se não tiver dado, mas vai dar a equação, você calcula o coeficiente angular a partir das equações, ok? O nosso segundo assunto de hoje é sobre a circunferência. A gente vai escrever aqui, então, a equação da circunferência. Para isso, eu vou pegar um ponto qualquer aqui da circunferência. Vou chamar de ponto P. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que se eu pegar a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência,
essa distância ela equivale ao raio. Então, se eu fizer a distância entre P e C, eu tenho raio. No início que a gente começou a estudar a geometria analítica, eu falei que a gente ia se valer muito da fórmula da distância entre dois pontos, ou do próprio triângulo retângulo, para definir fórmulas. E é o que a gente vai fazer agora. Eu sei que a distância entre qualquer ponto da circunferência e o centro é igual ao raio, né? O centro eu chamei aqui de C, daqui eu estou chamando de XC e YC. Aqui eu vou chamar só de X, genericamente, tá? E Y. Então, veja, se eu fizer a distância entre P e C, o que eu vou ter aqui é o raio. Logo, temos o seguinte. Distância entre P e C vai ser igual ao raio. Mas para calcular a distância entre P e C, eu tenho que fazer na fórmula, ou seja, a raiz quadrada de... Vou editar isso aqui. X menos XC mais Y menos YC. Estou fazendo a distância entre esses dois pontos aqui. Lembrando que aqui é só x e y. Então, x menos xc, y menos YC. E eu já sei que essa distância é igual ao raio. Eu posso pegar essa raiz e passar ela para o outro lado. Ou eu posso, se eu quiser, elevar os dois lados ao quadrado. Para eliminar esse radical aí. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com a seguinte fórmula. X menos xc ao quadrado mais y menos YC ao quadrado é igual a R ao quadrado. Essa daqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. X menos xc ao quadrado mais y menos YC ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, tudo que você precisa para escrever a equação de uma circunferência é saber quanto vale o seu centro, né? Qual o ponto que representa o seu centro e a distância, o raio, né? A distância entre o centro e qualquer ponto. E o raio da circunferência. Por exemplo, vou analisar aqui. Escreva a equação da circunferência de centro menos 2,4 e raio 8. O centro da circunferência é o ponto menos 2,4 e o raio vale 8. Então, a gente vai para a fórmula da equação reduzida da circunferência, x menos xc ao quadrado mais y menos YC ao quadrado é igual a R ao quadrado. Bom, eu já sei o centro, o XC e o YC. Então, vou só fazer a substituição. Substituindo, teremos x menos menos 2, ó. São dois sinais de menos. Um sinal de menos está aqui na fórmula, o outro sinal de menos está com o 2. Y menos 4 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, 8 ao quadrado. Aqui vai ficar mais, então a gente vai ter x menos 2. Vai ficar x menos menos 2, fica x mais 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado é igual a 64. E aí você pode parar aqui, já que você está só encontrando aí a equação reduzida da circunferência. Mas a gente também pode escrever a equação
desenvolvida da circunferência. E para a gente escrever a equação desenvolvida da circunferência, a gente resolve os produtos notáveis. Então, eu vou colocar agora a equação da circunferência desenvolvida. Bom, então, da fórmula, a gente tem o seguinte, que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. Bom, se eu aplicar o produto notável no primeiro parêntese, eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu fizer a mesma coisa para o segundo parêntese, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu posso trazer o r para cá, então eu vou ter o seguinte, x ao quadrado menos 2x xc mais xc ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y yc mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Certo? Na equação desenvolvida da circunferência, a gente sempre deixa ela no final igual a zero. Reorganizando isso daqui, a gente vai ter o seguinte, eu vou só aproximar aqui os que estão ao quadrado, então eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x xc, menos 2y yc, e vou juntar os quadrados aqui, ó. Mais xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Essa é a equação desenvolvida da circunferência. Professor, eu preciso, então, sempre fazer os produtos notáveis para pegar a equação de uma circunferência e escrever na sua forma desenvolvida? Não. Eu posso escrever essa equação na sua forma desenvolvida se eu souber escrever essa fórmula aqui. Eu pego as informações que foram dadas, por exemplo, no exemplo anterior, e sem precisar desenvolver esse produto notável aqui nesses dois parênteses, eu só substituo os valores. Por exemplo, o meu xc vale menos 2 e o meu yc vale 4. Então, eu vou só substituir. Onde tiver um xc, eu coloco menos 2, e onde tiver o yc, eu coloco 4. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x vezes o xc, de acordo com o exemplo, vale menos 2. O yc, de acordo com o exemplo, vale 4. Menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. O raio é 8, então menos 8 ao quadrado igual a zero. E aí, só consertando isso daqui, eu vou ter x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos com menos vai dar mais. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. E 8 ao quadrado é 64. Então, a equação desenvolvida da circunferência para o exemplo anterior é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 8y. E aqui eu vou juntar 4 mais 16 vai dar 20. 20 menos 64 vai dar menos 44. Igual a zero. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui é a equação desenvolvida da circunferência, que eu não preciso desenvolver os produtos notáveis sempre para escrevê-la. Se eu memorizar como é que se escreve a equação da circunferência, é só substituir o xc, o yc e o raio, ok? Então é isso. A gente vai, a partir das próximas aulas, trabalhar mais com a circunferência, com a equação da circunferência, e depois vamos associar circunferências com retas. Vamos resolver questões que vão envolver a circunferência, a equação da circunferência e a equação da reta. Tá certo, pessoal? Então a nossa aula fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.